Antes de começar o episódio de hoje, eu queria lembrar vocês de que nós temos camisetas à venda lá no site amevocê.com, com uma ilustração e uma frase maravilhosas que tem tudo a ver com esse canal. Além disso, nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, que tem algumas recompensas como o grupo secreto e lives exclusivas. Lembrando que em todo período de quarentena, todas as contribuições serão doadas para o projeto Mães da Favela, para ajudar essas pessoas que, ficando em casa, acabam perdendo a sua renda. 1911. O jovem Louis Armstrong abandona a escola no final da quinta série para poder trabalhar e ajudar a sua mãe com as despesas da casa. No ano seguinte, com 12 anos, ele é preso na noite de Ano Novo e mandado para um reformatório para garotos negros. 1921. Cidade de Nova York. Uma família judia recebe o seu mais novo membro, o pequeno George. O garoto logo na infância percebe uma paixão indescritível pela música e quando mais velho inicia seus estudos na Juilliard, uma das mais prestigiadas universidades de música dos Estados Unidos. Em 1945, no auge da Segunda Guerra, o George, vendo seu povo ser violentamente caçado, resolve servir o exército para ajudar de alguma forma. Só que ele acaba sendo o condutor da banda, que coincidentemente era o que ele mais gostava de fazer. Não há palavras para descrever o quão privilegiado ele foi por ser um homem judeu que podia continuar seguro e ainda por cima tendo contato com aquilo que amava. E ele sabia desse privilégio. Anos 60. Vietnã. A guerra incendeia o país. Soldados obviamente morreram no conflito, mas além deles, fazendeiros, camponeses, famílias. Durante anos, o povo desse país sofreu com a guerra. Seus campos foram queimados, suas riquezas esgotadas e os seus sorrisos substituídos por um choro desesperado. Estas três histórias que eu acabei de contar parecem estar completamente separadas pelo tempo, mas existe um momento em que elas se intersectam. Em 1979, um radialista estadunidense que tinha passado um ano no Vietnã compila toda a sua experiência em um roteiro. Esse roteiro chega nas mãos do diretor Barry Levinson, que abraça a ideia e decide fazer um filme a respeito. Um filme do qual eu não gosto muito. Bom Dia Vietnã tem um problema sério de discurso, que é tratar a presença do exército estadunidense como uma força salvadora e purificadora do Vietnã, mas a gente sabe que não foi bem assim. A quantidade de civis mortos nessa guerra infundada foi gigantesca, além de todos os relatos de tortura que até hoje tem gente que nega. A atuação do Robin Williams contribui bastante para essa figura do americano bonzinho no filme. Uma característica do trabalho dele, que em outros contextos funciona muito bem, é essa extroversão exagerada e caricata, que nesse caso condiz com essa síndrome de protagonismo nacionalista dos produtos de mídia estadunidenses, principalmente aqueles sobre guerras. Eu sempre gosto de diferenciar aquilo que é crença dos personagens daquilo que é discurso da direção e do roteiro. É óbvio que o personagem do Williams era um cara completamente alienado e que, apesar de irreverente e insubordinado, ainda acredita no heroísmo dos Estados Unidos. E tudo bem, não devemos julgar os personagens como se tivessem uma responsabilidade política com o público. Os diretores, por outro lado, têm muita responsabilidade. E o modo como Levinson filma os cidadãos vietnamitas como vilões de faroeste nessa cena é um bom exemplo entre muitos que deixam implícita a visão dele sobre essa guerra. Mas tem uma cena específica que eu acho interessante. Enquanto vemos as cenas de destruição e violência causadas pela guerra, o protagonista coloca para tocar na rádio uma canção chamada What a Wonderful World, cuja letra tinha sido escrita pelo George David Wise. Sim, aquele George. Ele ofereceu a canção para um cantor americano chamado Louis Armstrong. Sim, aquele Louis Armstrong. Só que o presidente da gravadora do Louis não gostou nada disso. Ele achava que a música era lenta demais e não condizia com o que os Estados Unidos estavam gostando de ouvir naquele momento. Ele antagonizou completamente o Armstrong e os produtores, chegando a tentar interromper várias vezes a sessão no dia da gravação. Tiveram que trancar o cara para fora do estúdio para poder continuar gravando. Não satisfeito, esse cara proibiu quaisquer investimentos mais extravagantes na divulgação dessa canção nos Estados Unidos. Por causa disso, ela praticamente desapareceu das rádios norte-americanas. Por outro lado, no Reino Unido, ficou em primeiro lugar entre as mais tocadas durante um mês. Dá pra entender porque a canção sobreviveu apesar dos esforços da gravadora para sufocá-la. Ela é otimista. O seu andamento lento e a sua letra simples são uma oportunidade de desacelerar, de contemplar as coisas boas e esquecer das ruins. Todo mundo quer essa anestesia, uma pequena dose de alienação, uma romantização da realidade.
Mas veja, a infância do Louis Armstrong foi pobre e violenta, e o George Wise viu seu povo ser caçado pelo nazismo. Nenhuma dessas histórias é sobre um mundo maravilhoso, muito pelo contrário. Por que, então, escrever e cantar sobre um mundo bom se o mundo não é bom, pelo menos não sempre, não em todo lugar e não para todas as pessoas? Exatamente por isso eu acho muito boa aquela cena de Bom Dia Vietnã. A canção que serve para nos fazer enxergar um mundo maravilhoso, combinada com imagens que escancaram os horrores dele, é o contraste perfeito e inquietante entre o otimismo e a realidade. É aqui que precisamos pensar um pouco sobre o valor e a função do otimismo. Ele pode ser uma anestesia. Os tais pensamentos positivos podem ser uma forma de proteger a minha saúde emocional de tudo de ruim que acontece por aí. Isso é muito válido. Mas além disso, saber o quão maravilhoso o mundo poderia ser pode servir para nos mostrar o quão horrível ele de fato é. Nesse caso, o otimismo faz justamente o contrário de alienar. Ele nos desperta, nos perturba. Essa canção por si só não faz a infância difícil das crianças pretas desaparecer, não faz a Segunda Guerra Mundial ser magicamente apagada da história, não faz o Vietnã ser curado das feridas que a guerra lhe causou, mas ouvir sobre esse mundo maravilhoso enquanto diante dos nossos olhos nós temos um mundo que está caindo aos pedaços, serve para nos lembrar de quanto nós precisamos trabalhar para transformar a nossa realidade. Eu jamais julgaria alguém que quer se proteger e se anestesiar com pensamentos positivos, até porque isso é necessário. Mas eventualmente, o otimismo precisa ser transformado em trabalho, o que é muito difícil, mas precisa ser feito. Do contrário, nós vamos estar presos para sempre no mundo ideal que existe só dentro da nossa cabeça, ao invés de nos esforçarmos para fazer ele acontecer. Aos que estão prontos, eu digo, vamos começar. E aos que ainda não estão, estamos esperando por vocês.